estamos aqui novamente no AMI.cast, é o AmiCast da Clínica Amice, com mais um assunto aí sobre a psique humana. Hoje com uma convidada muito especial, psicóloga também, que vai falar sobre mudanças, transições, mudanças, evoluções, superações. É a Bruna Pellitti Godino. E hoje o Marcelo, psicólogo, também está aqui comigo para falar também, né? A gente também Isso, vamos fazer algumas perguntas, porque a gente quer entender, né? quer entender, a gente quer também entender a gente como pode foi falar isso. também um pouquinho das nossas transições, Sem né? dúvida. Transição é sempre uma coisa que nos deixa muito, muitas vezes, preocupado, né? E uma transição como essa, que a Bruna sofreu, eu tenho certeza que vai ajudar a gente a refletir bastante. Não sei se eu diria um sofrimento, mas eu não chamo, quando fala que é uma transição, a gente fala que a gente tem que passar por aquilo, né? Então, é um sofrimento psíquico, né? Não é um sofrimento que as pessoas veem. Porque quando a gente fala, a Bruna foi para Miami, o sofrimento dela é psíquico, mas por fora ela está super feliz, todo mundo está vendo isso. É isso, Bruna? É isso. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada por me convidarem a estar aqui. Sim, eu acho que toda transição é uma transição, é uma mudança na vida. Nunca você volta para o mesmo lugar. Eu acho que é um movimento. Acho que essa é uma coisa importante. E o meu caso, né, em específico, foi mudar de país. Então, mudar de país não é uma coisa fácil, pelo menos para mim. Então, a gente tem que se livrar de muitas amarras, a gente tem que evoluir como pessoa, largar as nossas, né, acho que a amarra é a palavra, assim. E é muito difícil você enxergar estou numa situação... Demora para você se ver numa situação confortável. Assim, muitas pessoas falam, eu quero ir embora do país, eu quero ir para um primeiro mundo, porque aqui é uma bagunça, é isso, é aquilo. Você pensou nisso, né? Quando você se encontrou lá num país de primeiro mundo, pensando que aqui estavam as coisas ruins e você sempre pode ter assim almejado melhorar? Houve esse pensamento? É importante a gente contextualizar, né? Eu fiquei doente, eu tive uma doença no meu pulmão, super grave. E nesse momento que eu estava internada no hospital, eu fiquei internada diversas vezes, eu imaginava uma maneira de sarar. E não era sarar, é me curar mesmo, como... acho que mais que físico, eu precisava de uma mudança, era essa a palavra. Então, o meu marido é mexicano, e eu tinha a oportunidade de sair do país, e eu me surgiu essa ideia de sair do país. Era também uma fuga, né? Sim. Então, as coisas aconteceram de uma maneira muito... eram para acontecer, foram acontecendo, e surgiu a oportunidade da gente ir para a Califórnia, no primeiro momento. E aí, é o que você falou, assim, eu estava muito certa dessa mudança. Eu queria. Então, era assim, agora vai melhorar. Sabe? Sim. Quando a gente está assim... Desde quando você começou a pensar nesse processo de mudança? Acredito que tenha demorado alguns anos até se concretizar. Ou foi algo assim super rápido? Foi no momento... Eu estava doente, eu estava internada no hospital. Eu tinha uma filha pequena, de 1 ano. E eu não sabia se eu ia melhorar. Então, eu queria uma mudança. Eu achava que a mudança... eu não sei, acho que todos nós pensamos, mas se a gente cortar o cabelo, se a gente mudar o caminho... Eu acho que eu quis mudar. Eu achava que essa mudança ia me fazer me curar. Eu não sei te explicar. Me deu um... E entre eu estar no hospital e mudar... Foi exatamente 1 ano. Então, você estava passando por um momento difícil. Um momento difícil. Talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida. Com certeza. E aí, você
começou a cogitar né, a possibilidade de você se mudar para outro país. De eu mudar para outro país. Você acha que foi uma fuga? Foi uma fuga. Você estava passando por momentos difíceis. Foi uma fuga. E aí vem essa possibilidade, então, opa, vamos agarrar nisso. Exatamente. E assim, eu pensava que, porque a gente tem esse pensamento, quando nós vamos mudar para outro país, principalmente para os Estados Unidos, né? Sim. Que que tudo vai ser melhor. Uhum. Então, assim, eu pensava, o meu marido vai chegar mais rápido em casa, porque aqui ele pega muito trânsito, a minha filha vai falar inglês. A gente não esquece, a gente não lembra que quando a gente vai para outro país ou para outro lugar, a gente vai como visitante, né? Exatamente, como estar lá. Vivendo, né? Vivendo. E esse processo foi praticamente... Meu marido foi muito... Você tem certeza disso? Eu sou filha única. Eu tenho uma família muito unida, italiana. Então, você tem certeza disso? Eu falava, tenho certeza disso. E foi um processo que eu propiciei. Foi uma coisa que eu... e eu tenho outra filha, que nessa época tinha 21 anos. Então, ela entrou na faculdade e foi... Sabe quando as coisas vão acontecendo de uma maneira... Fechou o ciclo. Eu fechei o ciclo com ela. Ela se formou, entrou na faculdade, ela está pronta para seguir. E eu podia sair. E eu nunca tive essa vontade, essa coisa. E meu marido é mexicano. É como se ela já tivesse a independência dela. A independência. E você, ok, ela se vira, agora é com ela. Agora é com ela. E aí fui criando o terreno, né? Então, onde seria bom para o meu marido trabalhar. Então, assim, eu tive essa oportunidade, né? Tá. Muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, eu tive essa oportunidade e ele falou, eu gostaria de ir para a Califórnia, porque lá que está o escritório que eu trabalho, enfim. E começamos essa ideia, né? E essa ideia também já gera uma mudança, né? Porque você já começa a pensar com outra... eu não sei explicar. Você já começa com um processo. Eu não sei como você mudou de estado. Então, eu vou mudar. Então, a coisa vai acontecer. E nesse meio tempo, meu marido teve uma reunião em Miami. Eu ainda estava doente, muito fragilizada. E eu tinha um grupo de mães, um grupo de apoio no Facebook. Você já estava em Miami? Não, aqui. Aqui ainda. E eu tinha uma pessoa que eu conhecia nesse grupo, que eu não a conhecia pessoalmente. O nome dela é Bruna. E ela fez como se fosse hoje, seria um canal, alguma coisa assim, dizendo mãe de 2 em Miami. E ela postava coisas, eu nem lembro exatamente se ela não tinha, ela estava grávida do segundo filho. E ela postava coisas, o melhor potinho pra comidinha, coisas que a gente se encanta quando a gente viaja lá para visitar e traz na mala. E meu marido falou, eu tô indo para Miami. E como eu estava doente, precisava desse espaço, eu deixei a minha filha com a minha mãe, fui com ele para essa reunião e mandei uma mensagem para Bruna. Bruna, você não me conhece? Me chamo Bruna também. Eu tô indo para Miami e eu vou ficar nesse endereço. É perto. Ela me disse, em Miami de carro tudo é perto. Se você souber dirigir vir para cá, vem para cá minha casa. Nunca vi na minha vida. Peguei o carro, fui para Miami, cheguei lá, ela estava fazendo aula de inglês. É importante falar isso, porque o capital humano, o valor que a gente tem nisso... Eu cheguei na casa dela, ela estava fazendo uma aula de inglês. Qual o valor que você diz? O valor humano. De você ir da na casa mudança. dela, da mudança. E ela me abria a porta para uma pessoa que ela não conhecia. Ela é brasileira. Brasileira. Ela tinha uma filha de 2 anos, a idade da minha filha, 1 ano e pouco, grávida, e ela fazendo aula de inglês. Eu estava tão cansada da viagem que eu dormi no sofá. Assim, eu nunca vi na minha vida. Nesse na casa dia, de uma estranha, na casa de uma estranha, sofá. assim, nós não tínhamos coisas em comum que não seja nossas crianças. Mas eu mais velha do que ela nutricionista, eu psicóloga, assim, muito louco. E nesse dia, eu voltando para casa, pro hotel que eu tava, eu liguei pro meu marido do carro e disse, eu quero morar aqui. Porque foi como eu ter uma casa. Sim. Eu cheguei numa casa. Você foi acolhida, né? Eu fui acolhida. E aí meu marido falou, não, né? E eu disse, sim, eu quero morar aqui. E aí nós estávamos, ele estava lá numa reunião, a gente conversou naquele momento e decidimos morar em Miami. E assim, foi uma mudança muito... Foi uma mudança dentro da mudança.
E aí, a partir daquele momento, eu comecei a enxergar Miami de outra maneira, porque eu fui para visitar. E aí eu olhei e falava, acho que eu moraria aqui, acho que eu moraria aqui, acho que eu moraria lá onde mora a Bruna. Aí, mas é muito caro. Então, aí começam as limitações de morar fora. E aí, isso foi, eu não lembro exatamente o mês, mas no mês de dezembro de 2015, eu mudei pra lá, pra Miami, perto da Bruna. E aí, aí começa, né? Quando você chega, e uma coisa importante é que todo mundo pergunta, teve uma preparação? Né? Você acha que tem uma preparação? Então, assim, você começa a você... Eu, pelo menos, esvaziei meu apartamento. Mas você acha que foi por impulso? Porque eu acho que foi por impulso. Porque você falou mudança dentro de uma mudança, né? Porque mudança existe, é um Foi. processo, né? Toda mudança é um processo. A gente sabe que quando a gente está falando em mudança, seja ela de vida, seja ela... Até no processo de desenvolvimento humano, Sim. né? Um adolescente, quando está se formando um jovem sim. adulto, é um processo ali. Então, tem um luto, né? Tem um luto, né? Então, você fala de um processo, você parece que interrompe esse processo e coloca um outro processo. Sim. É isso? É isso. Eu, na verdade, percebi naquela hora que eu conheci a Bruna e dormi no sofá, que eu precisava ter uma casa. Não uma casa, minha casa, mas a casa para... E você se expõe, né? Não é expõe no sentido ruim, mas você se lança. Se lança no mundo, né? E é isso, né, que a gente está falando. É uma evolução, um processo de desenvolvimento. Você estava se desenvolvendo. E quando você se desenvolve, você aparece. Né? Porque se você fica ali naquele cantinho, trancado, não quer sair daquele numa zona de conforto. Uma zona de conforto, ali você percebeu, peraí, saí da minha zona de conforto. Sim. Né? E como que você fez, Bruna, para lidar com os lutos? Você falou lutos, né? Eu acredito que ela tenha vivido vários lutos, né, nesse processo. Luto de ter deixado o seu país, de ter deixado a sua cidade. Minha filha. A sua filha. A mãe. Né? Por mais que o Brasil tenha tantos problemas, e São Paulo é uma cidade muito problemática, se a gente sai, a gente ainda sente falta disso. É uma coisa muito louca isso, né? Como que você fez para lidar com tantos lutos nesse processo de mudança? Bom, primeiro eu mudei, né? Acho importante também. Eu fiz a mudança. Eu moro até hoje perto da Bruna. Coincidência, Bruna. Ela foi muito acolhedora nesse sentido. Coisas aconteceram assim do dia a dia, né? Coisas assim de não saber como chama o nome de uma carne, não saber o que comprar, essas coisas básicas. E isso são lutos. A hora que você chega no supermercado e você tem dificuldade de comunicação por causa do idioma, você não sabe que carne comprar porque você pode comprar uma carne que não seja gostosa e não ter o todinho, é um luto. Então, sim, para você ter quando você tem um ganho, você tem uma perda. Você tem uma Ninguém perda. Ganha uma coisa sem perder sem a perder outra. Né? Engraçado por isso que dói, né? Por Mesmo isso que quando dói. a coisa é boa, você fala, nossa, você está tão bem. Engraçado isso que ela está falando, porque imagina a gente estar acostumado a ir no supermercado e comprar determinado produto. Aí você chega lá no supermercado e você não encontra um chocolate que você gosta, uma bebida. Deve ser terrível isso. Então, mas aí você vai evoluindo. Né? E no caso de Miami tem supermercado brasileiro. Opa. O que é também uma coisa ruim. Né? Eu estava conversando isso com a Stephanie nos bastidores, que você quer ir no supermercado brasileiro porque você quer voltar. Você quer a farinha, você quer a bolacha, você quer o fubá. E aí, de repente, você vê que tem lá, mas com outro nome. As coisas existem lá. Mas de outras marcas. Com outro nome. Não chama fubá. Né? Então, vamos olhar pelo lado psicológico de novo. É como se você não estivesse conseguindo largar, né? Exatamente. A dor é tão forte Exatamente. que você não dá conta de sofrer e você volta lá no supermercado do Brasil. Né? E aí, qual é para mim o luto? Primeiro, o luto foi assim, cheguei na minha casa vazia, sem móveis. Por mais que eu fiquei num hotel maravilhoso, eu moro numa ilha maravilhosa, eu cheguei ali e falei assim, o que eu fiz? O que eu vou fazer domingo? Eu vou na casa de quem?
que nós vamos fazer? Porque você cansa, né? Você cansa de ser turista dentro da cidade que você mora. Sim. Então, isso você passou. Rio de Janeiro, São Paulo. Sim, cadê a praia? Eu também quis. Cadê a praia? E aí? Só que Rio de Janeiro, você pega o teu carro e vai. Né? E assim, eu não podia deixar a minha mãe preocupada, apesar de eu ter quase 40 anos. Mas eu não podia... comigo mesma eu não queria falhar. Então, eu acho que o meu caso, assim, eu engordei, eu fiquei deprimida, eu acho que eu tinha uma condição de vida diferente daqui. Você perde... Eu sou psicóloga aqui. Eu não sou ninguém lá. Então, assim, ninguém que eu digo eu não tenho profissão. Eu não posso sair e trabalhar. Isso é forte, né? É muito forte que você fala, Eu né? fui Eu não acompanhando... sou ninguém lá. Eu fui acompanhando o meu marido que tinha um trabalho. Muitas pessoas têm outras experiências. Sim. Né? Então, assim, nada me impedia de trabalhar. Não era isso. Mas, assim, eu não tinha o meu referencial. Referencial de que eu tanto lutei. É o que você pensava naquele momento, né? Porque seu referencial é a Bruna. Sou brasileira. Meu país está aqui, né? Naquele momento, você estava fragilizada, Você né? tem visibilidade como pessoa, né? Você tem lá... E você vai passando por processos. Então, você tem que tirar o seu INSS, por exemplo, que chama Social Security. Você tem que ir. Você tem que passar pelas agências do governo. E nós tivemos um processo super tranquilo, porque meu marido foi transferido. Mas eu imagino pessoas que não passam pela mesma situação. Quanto dolorido deve ser. Né? Então, óbvio, eu ficava no telefone, né, com a minha mãe, com a minha filha. E aí a coisa foi se acomodando. Um dia você descobre que tem trigo para quibe. Que você não precisa ir até o supermercado brasileiro. E aquilo é uma conquista. E aquilo dá um... E é o assunto do jantar. Eu descobri que tem né? quibe aqui. Que Talvez tem ela trigo. vá ressignificando, né? Você vai ressignificando. E você vai ressignificando o mais importante, eu acho. São as pessoas, as relações. Então, você descobre que a tua vizinha... E, por exemplo, eu tinha malas. Eu fui com malas, né? Eu não levei um container. Então, a pessoa que eu aluguei o apartamento... que eu moro até hoje, um dia bateu na minha porta e me deu brinquedos para minha filha. Porque na hora você vai montar a tua mala, né? Óbvio que eu pensei em alguns brinquedos. Óbvio que você pode pegar o carro e ir comprar. Mas assim, sabe aquela pessoa que pensou, olha, ela tem uma criança de 2 anos e meio. Será que essa criança está brincando? Será que esse tipo de atitude que vai acontecendo e que vai... Todo dia você tem... não sei explicar, mas é um acalento, assim. Você vai se reumanizando. Um acolhimento, É um acolhimento, é uma coisa que... olha, eu tô trocando o meu sofá. Você quer o meu sofá? Já que você ainda não tem sofá? Então, assim, coisas que você, talvez aqui, se eu falasse pra você, você ia falar, olha, a Bruna tá querendo me dar um sofá. O que ela acha? Que eu não tenho dinheiro pra comprar um sofá? E você se apega a essas coisas, porque eu não sei nem explicar. Assim, você quer o sofá. Você quer também dar aquele afeto que você recebe. Então, a própria Mônica foi me ajudar. Então, assim, preciso tirar carteira de motorista. Então, assim, quem vai ficar com a Gabriela? Ninguém, não é referencial. A tua família não tem visto. Assim, é tudo tão complexo. E a família pensa que tá tudo bem. E a família pensa, feliz, ela tá em Miami. Né? A gente tem essa visão, né? A gente acha que as pessoas que estão nos Estados Estados Unidos ou em algum país bem, da Europa estão bem, não tem né? problemas, que já estão ricos. Inclusive, esse ponto que ela trouxe agora de você ser psicóloga no Brasil e não ser psicóloga nos Estados Unidos, realmente é algo muito impactante. Por quê? Qual seria a maior dificuldade de você exercer a psicologia nos Estados Unidos? O que poderia ocorrer ali? O que você precisaria fazer para... Eu precisaria validar, né? Tá. É uma questão de você querer também, né? Não sei também se você quer. É porque você chega muito fragilizado. Sim. E no meu caso, eu cheguei no final da minha doença física e fragilizada, né? E muitas pessoas não têm a permissão de trabalho. É a permissão não como psicólogo, como permissão de trabalho, como visto mesmo. Então, eu tinha a permissão de trabalho, mas eu não tinha psicológico para aquilo naquele momento. Entendi. E assim,
graças a Deus, eu não precisava daquele momento trabalhar para minha família sobreviver. Então, eu pude optar por estar ali com a minha filha, com a Gabriela, que foi uma adaptação muito importante, porque ela tinha 2 anos e meio. E chegou lá sem a minha mãe, sem a cachorra, sem a irmã. Ela parou de falar. Ela simplesmente paralisou. As pessoas falavam com ela no parquinho, as crianças e tal, em inglês ou em espanhol. Ela não sabia o que responder. Então, ela se fechou. Então, assim, imagina eu tentando fazer validação do meu diploma. Num naquele momento como esse, né? Então, assim... Tinha outra prioridade. Tinha outra prioridade. E nesse meio tempo, a psicologia online, ela ficou muito comum. E isso não era muito comum quando eu fui para lá. Então, eu pude abrir o meu leque e começar a trabalhar. Que foi também um processo que também a Mônica foi responsável. Então, assim, eu falava pra Mônica, ai, não, eu não tô pronta. Ela falava, tá pronta, você tá pronta, você é muito inteligente. E eu falava, não é questão de inteligência, é a questão de estar pronta. Então, você vai, eu não sei explicar, você vai desabrochando. Eu, principalmente, assim, o meu marido é estrangeiro. E eu nunca tive a vontade e a chance de fazer uma imersão na cultura dele. Nós já estávamos juntos há 6 anos. Mas, quase 10 anos quando eu fui para lá. Então, assim, eu nunca me preocupei em falar muito bem espanhol. Eu nunca me preocupei em comer pimenta, sabe? Em tomar tequila. E aí, chega lá, Miami é um lugar que praticamente tem poucos americanos. O lugar onde eu moro. Então, hoje, o meu centro de convivência é brasileiro e hispano. Então, assim, mexicanos, venezuelanos, colombianos, equatorianos, chilenos. E assim, você tem que ir na casa de uma pessoa que não vai ter churrasco. Né? Você não vai comer maionese no churrasco. Então, o que essas pessoas comem? Que pena, né? Você... Eu não sei o que seria de mim sem então, isso. Assim, o que você serve? Aí você fala, não é que pena, que delícia comer um tequenho na casa de um venezuelano. Que delícia comer uma arepa na casa de um venezuelano. Bom, é o que você disse, ressignificar, né? Ressignificar Ressignificar os seus gostos. E agora eu vou pro México com outra visão. Eu desfruto... Eu mudei meu paladar. Eu mudei a maneira com que eu me relaciono com as pessoas. Porque a cultura é muito diferente. Né? As pessoas são mais fechadas, elas são... Ou mais abertas. Depende da cultura. E aí a gente tem uma tendência a ficar com os brasileiros. Então, assim, sábado vamos pra praia com todos os brasileiros. Final de semana, aniversário. Então, a minha festa de 40 anos foi um pagode no meu prédio. Olha. Pagode, papá. Sabe? Não é pagode, mas assim, foi o meu amigo que tem o marido da Bruna, o Eric. É importante falar do Eric, que tocou no meu aniversário. E a gente eu tinha uma convidada colombiana. E o meu marido, que é mexicano, que fala português. Então, assim, é muito mais profundo do que isso. E aí chegou um ponto que agora eu vou em festas que eu sou a única brasileira. E isso, pra mim, é um motivo de muito orgulho, porque é muito difícil sair da zona de conforto. Porque não é uma zona de conforto cultural, é uma zona de conforto social. As pessoas olham pra você e dizem, samba Ronaldo. Não. Brasil é muito mais do que isso. Você acha que se fosse dentro do Brasil, você teria tido essa dificuldade também? Porque a gente está falando de mudança, né? Qual a diferença? Acho que sim. Eu não sei, porque eu nunca mudei. Eu nunca mudei de estado, nunca mudei de cidade. Não sei, não posso te dizer. Mas você pode dizer. Ah, sim. Verdade, eu senti muita diferença. Falar um pouquinho de mim, né? Aproveitar aí o gancho. Eu senti muita diferença cultural também. Eu posso dizer que São Paulo é um país à parte do Brasil, né? Então, tanto que quando eu estou há 22 anos aqui, e eu falo que daqui só para o mundo, só fora do Brasil, porque quando a gente chega, a evolução é muito grande, né? Mas eu acredito que tenha a mesma diferença. Mas você também teve luto? Muito. Um luto gostoso até, porque eu queria e não queria, como você, né? Eu quero. Estava vendo uma ambivalência, né? É uma ambivalência. É uma ambivalência, exatamente. Sim. É uma ambivalência. E o medo, hein?
O medo. Medo de vou sair da minha casa e vou fazer um documento. E que se me perguntarem alguma coisa que eu não sei? E se eu não conseguir me comunicar? E se o carro parar na rua e eu não conseguir me comunicar com a pessoa que vem me socorrer? E se eu bater o carro numa pessoa que eu não sei me socorrer? E meu marido não poder atender? Uma coisa importante. Meu marido, quando eu cheguei lá, eu tô lá há 6 anos e meio. Os primeiros anos, até a pandemia, ele viajava praticamente semanalmente de segunda a sexta. Então, isso para mim foi outro luto. Da ausência dele durante a semana. A ausência do apoio. Caramba, então você meio que foi sozinha, Eu né? fui sozinha. Essa foi muitos desafios. Foi muitos desafios. E assim, muitos. Eu perder a primeira vez que eu saí, sem meu marido, com o carro alugado, com a minha filha chorando no carro. Eu fui comprar coisas para casa. Eu perdi o ticket do estacionamento. Nossa, a pior coisa que pode acontecer, até no Brasil. Até aqui, quando acontece Aí, isso. cheguei lá, tentando me desespero. comunicar, dizendo, eu perdi o ticket, I lost my ticket. Vocês não sabem muito o que você fala. Vem uma mulher e... Você, tipo, vai lá no segundo andar e resolve. E aí você chega e foi tão hostil pra mim isso. E eu falava assim, mas eu acabei de chegar, né? $35. $35. $35. Sabe quando você tá naquele momento que você... $35, eu pensava em real naquele momento, né? Porque você também chega com o luto da moeda. Eu pensava, $35 vezes 3,60. Eu vou gastar quase R$100 e poucos porque eu perdi o ticket. E eu falava pra ela, não, mas ela não... $35, eu não tô te perguntando nada. Com uma hostilidade que a gente não tá acostumado aqui. Apesar de, cara, tem pessoas mal educadas aqui. Mas a primeira coisa que eu chego quando eu volto aqui é, ai, meu Deus, a moça do aeroporto que te fala, foi boa a sua viagem, sabe? Será que não é muita formalidade ou você acha que eu acho que é cultural. É cultura diferente? Cultural. Lá eles são muito práticos. Você perdeu o teu ticket, você paga $35 no seu cartão, você não precisa ir lá falar com a moça. Muito se você simples. não tiver, qual a diferença? Eu não sei. O que você está querendo dizer é isso, né? Peraí, eu não tenho esse dinheiro. Até porque eu fiquei muito... Foi muito traumático. Porque talvez você não tivesse como ligar. Mamãe, vem me ajudar. E eu liguei pro meu marido. Vem me ajudar no shopping, perdi o negócio. Ou meu pneu furou, preciso de ajuda. Né? Nem no caso, nem é minha mãe. São meus tios que me ajudariam. Mas assim, eu assim... Nossa, liguei pro meu marido. Meu marido, é urgente, eu tô numa reunião. Eu perdi o ticket do estacionamento. E ele dizia, mas paga e sai. Entende? Porque ele já não é brasileiro, vamos dizer. Então, assim, e eu paguei e eu voltei tão arrasada que eu pensava, gente, eu teria comprado 5 colheres com aqueles $35. Mas aqui o que aconteceu com isso? Porque isso em qualquer experiência que a gente tem. Eu sou obcecada com ticket, até hoje. Até hoje, porque eu chego em qualquer lugar que eu pego o ticket, eu já vou guardar sempre no mesmo lugar, porque se eu perder, eu já sei que eu vou pagar $35. De repente, aqui no Brasil, óbvio, se for num shopping, não, mas a pessoa do estacionamento ia falar, eu vou liberar pra você, porque eu tava com a Gabriela, um monte de sacola. Nossa, eu lembro que eu comprei um rodo. Na verdade, eu não descobri o nome do rodo há muito tempo. Eu não descobri o nome do rodo. Eu levei um rodo do Brasil. Óbvio, não a madeira do rodo, mas assim... Cabo, né? O cabo. Mas eu levei a parte de baixo e pensei, essa vassoura vai encaixar no rodo. Até que você descobre que tem bairros cubanos, bairros venezuelanos, e as pessoas usam rodo, porque o americano não usa rodo. A primeira coisa que eu fiz na minha casa foi jogar água no banheiro, não tem ralo. Eu fiquei secando com o pano. Eu sei que não tem lâmpada no teto, né? Não tem lâmpada. Não, na minha casa tem. Ah. Na minha casa tem lâmpada no teto. Mas assim, eu lembro que sabe quando você vai limpar a tua casa e você... Tá. Aonde tá o ralo? Mas e aquela aguaceira na tua casa. Aí você tira como? Aí você ri de você mesmo. Aí isso é tão gostoso, porque você ri uma coisa. Você aprende. Não tem ralo. Você aprendeu uma coisa pra sempre. Aprende com erro, né? Erro de você... um erro... É um erro satisfatório, Satisfatório. Né? E depois você... começa a buscar alternativas, começa a entender como as pessoas fazem. Como as pessoas limpam aqui? Talvez elas não limpem como você limpa. Sim. E aí você vai... Isso com certeza. Isso com certeza. E não é nem pro mal, é diferente.
né? Então, eu lembro que até quando a Mônica foi em fevereiro, e eu mudei em dezembro. E nós ficamos limpando a casa. Olha que legal. Obcecadas pelos vidros, né? Gente, então, assim, como a gente muda pelo jeito, a gente hein? muda. Vocês vão pra lá? Amanhã limpa a vida. Então, mas olha só, porque é muito cultural. A hora que eu tô lá limpando a minha casa, é como se eu falasse, essa casa é brasileira. É como se eu trouxesse pra minha casa, né? Eu lembro que eu lavei o vidro do box. Ela lavou o vidro do box, limpa a maçaneta. Louca de limpar a maçaneta. Então, assim, porque todo mundo sai do banheiro e se não lava a mão, vamos limpar a maçaneta. Então, e ela é muito louco, porque eu tava lá nos Estados Unidos com uma amiga que a gente tinha uma convivência importante, mas nunca limpamos a casa juntas, e eu vi o jeito que ela limpa a casa, não é o jeito que eu limpo a casa. Então, você vai se abrir, é tão louco, é tão uma dimensão, é tão um metaverso, assim, que é inexplicável. E aí você começa a ir na casa das pessoas, né? Porque o programa... Porque você se cansa, né? De ir num restaurante, de ir na praia, no meu caso, enfim. E você começa a ir na casa das pessoas. E no meu caso, demorou muito. Mas agora, há uns 2 anos pra cá, eu vou em casas que não são brasileiras. Então, é diferente. Eu não posso sentar e dormir na aula de inglês. Né? E tem casas que eu me surpreendo, que eu posso super dormir na aula de inglês. E pessoas que... Sabe uma pessoa que você olha e diz assim, nossa, ela é tão formal, ela é tão bonita, ela é tão não sei o quê, mas é a casa tão gostosa pra você dormir na aula de inglês? Então, eu acho que você vai se abrindo para um mundo. E eu acho que eu tenho uma relação diferente com o outro agora, com a cultura do Entendi. outro. Aliás, eu queria até te perguntar isso. Como que você fez também para lidar com a questão do entretenimento? De repente você ligava a televisão ali e também não se identificava com algum programa, sei lá, com alguma música. Como que você fez? Porque aqui a gente tem muito, né, essa cultura da televisão, do teatro, né? A gente gosta muito, São Paulista e Carioca gosta muito disso, né? Pelo menos que a gente tem muita proximidade. Mas como é que você fez lá, quando você ligava a televisão, ou talvez você não via alguma coisa que você gostasse? Primeiro eu liguei a televisão. E a primeira ligada de televisão, eu vi uma manchete da CNN que eu não entendi, assim... Mas, assim, eu acho que eu não entendi até hoje. Eu tenho foto dessa imagem. E eu mandei uma mensagem para minha professora de inglês. E eu disse, Adri, o que está escrito aqui? Porque nem no Google Tradutor. Porque é como o nosso... Português, né? É o nosso coiso do português, né? Dialeto, né? É um dialeto, é uma coisa... Aquilo, para mim, foi impactante. Depois foi meu Deus do céu, que dor de cabeça essas... Né? Porque eles falam rápido. Uma coisa é você fazer aula de inglês, eu estar aqui com você tentando me comunicar. Eu sou a Bruna, eu tenho 44 anos, eu sou psicóloga. Uma coisa é essa conversa. A outra coisa é eu falar, nossa, eu fui lá, fiz um curso super legal de psicanálise. É muito diferente. Então, primeiro esse impacto. Depois, por favor, a Rede Globo. Né? Por favor, nós fizemos uma assinatura. E aí você fica conectada na TV. Né? Eu, pelo menos. E aí... Ai, desculpa. Era a minha muleta. Né? Tá. Eu via a novela... Então você via a Rede Globo daqui Eu lá. via a Rede Globo daqui lá. A programação é um pouco diferente, mas eu via. Tá. E aí eu comecei a perceber que isso era muito ruim pra mim. Demorou. Até o momento que eu fiz, eu não quero mais a Rede Globo. Eu não quero. Eu quero entender como é o jornal aqui, como são as notícias, porque eu era completamente alienada das notícias aqui, porque eu não queria me abrir a isso. Né? Interessante, né? Como que o luto vai se estendendo. Sim, e você vai deixando as coisas. Não quero mais a TV, né? Foi aos poucos. Foi aos poucos. Não quero mais, quero o trigo daqui, né? Uma coisa importante. Lá, a placa do carro só tem na parte traseira do carro. Porque você não pode parar de ré. Porque não pode. Porque eu acho que é tão fácil parar lá, porque as vagas são tão amplas, que acho que nem pensaram nessa regra. Aqui a gente precisa parar de ré. Então, assim, eu ia nos lugares e parava de ré, né? Porque é comum pra gente, é o habitual. E um dia, eu tava com uma amiga e ela disse assim, você vai tomar uma multa. Porque você já percebeu que não tem placa do carro na frente? E aí eu disse, nunca percebi. Porque você pega o carro, você não percebe. Não olha a placa. Você não olha. Você às vezes eu paro de ré hoje,
porque eu quero ser irreverente. Tipo, eu vou parar de ré. Mas não é comum, você não precisa fazer isso. Então, eu acho que esses detalhes, é o que a Mônica falou. Você vai e volta nesse luto, que é óbvio, tem uma coisa muito importante. Eu tive a sorte e o azar, vamos dizer, de ter 2 lutos de morte na minha família. Aqui no Brasil. E meu primeiro luto foi o meu tio, que faleceu e eu estava aqui. Então, assim, eu vim pro Natal e meu tio faleceu dia 2 de janeiro. Então, eu participei do processo, ele não estava doente. Então, assim, foi uma coisa muito trágica, muito dramática. E eu estava aqui. Então, eu participei do processo. Ele bem, eu passando o Natal, ele doente e ele morreu. Então, assim, até eu entrei no avião em paz e tranquila. Não foi aquela coisa assim... E agora, esse ano, eu tive outro luto que foi diferente. Um familiar ficou em coma. E eu tive que pegar um avião e ele faleceu no caminho. Então, assim, quando você chega com a notícia de morreu. Então, aí você fica, tá vendo? Eu não devia morar aqui. Essas coisas podem acontecer. Pode ser a minha mãe, pode ser minha filha, pode ser minha amiga. Então, isso gera um vai e volta na nossa cabeça que você questiona. Hoje eu tô muito bem, eu tô em segurança, eu tenho algumas oportunidades que eu talvez não tivesse aqui, mas eu perco também. É a hora que você vê que você perde. É a hora que a tua filha se forma e você não vai na colação, né? Porque ou você escolhe, você vai na colação, que é setembro, ou você vai no baile, que é em janeiro. Porque tem também não dá. Tem culpa, né? E tem uma culpa muito importante pra mim, que eu não sei se você teve, que é assim, a oportunidade que eu tenho... eu queria que todo mundo tivesse da minha família. Então, às vezes, eu tô em luto na conquista, né? Então, conquistei uma coisa, sei lá, um carro, que aqui seria tão caro. Eu queria que minha mãe tivesse, que minha filha tivesse, que fosse talvez fácil. Talvez fosse mais uma culpa, né? Poxa, por que eu posso estar aqui? Por que eu tenho isso? E minha filha tá lá, não tem, ela tá passando perrengue, eu tô aqui na boa. E nem se ela não tivesse passando... Ela não tá passando perrengue, mas se ela não tivesse passando perrengue, é o prazer de ter dar o prazer que eu tenho. Isso, você quer dividir. Eu quero dar o prazer que eu tenho. Então, às vezes, até com meus amigos. Sim. Né? Até é engraçado, ontem eu fui jantar no meu restaurante preferido aqui, no Shopping Jardim Sul, na Lia, e eu tava com uma necessaire, porque também a minha bolsa eu dei pra minha mãe. Sabe quando você tira a bolsa que você tá? E eu coloquei as minhas coisas numa necessaire. A necessaire que eu fui na tua casa até. E ela olhou e falou, ai, que necessaire tão linda. E eu lembrei da loja, milhares daquelas necessaires ali. Eu tirei minhas coisas num saco de supermercado e falei, fica com ela. Mas não é porque eu quero que ela tenha o mesmo prazer que eu. Não é porque custa, não importa o valor daquela necessaire. E ela fez, você é louca, amiga, não precisa me dar. E eu disse, não, mas eu quero te dar. Porque eu vou lá e vou comprar outra. Eu pensando na minha cabeça, né? Então, eu tenho essa sensação de dar o prazer que eu tenho para as pessoas. E não é só o prazer da amizade, assim, de tudo que eu tenho lá. Nós temos relações muito diferentes lá. Eu acho que a relação, que entra da psicologia, né? As relações lá são diferentes. A gente se apega às pessoas de uma maneira diferente. Os nossos amigos são minha família. Sim. Lá vira uma família, né? Uma comunidade. É uma comunidade. Ser expatriado é uma função. Sabe as funções da sistêmica? Sim. Sou pai, sou mãe. Lá você é expatriado. E ser expatriado é uma posição muito interessante. Porque você se abre para pessoas diferentes de você e que, ao mesmo tempo, te complementam, né? Eu tenho uma amiga, a Ívia, é importante falar sobre ela aqui. A Ívia é PhD lá. Ela é professora de literatura aqui, foi para lá também, na mesma condição que eu, o marido trabalhando. E ela teve o filho lá, o filho dela lá, ela já foi com o filho. Ela teve outro filho lá e ela, como ela é uma pessoa da cultura e da ciência, ela quis estudar lá. Então, ela fez o caminho que eu tive medo, né? E ainda tenho. E ela foi, e hoje ela é PhD.
Então, a Ivian é sempre a pessoa que eu ligo e digo, Ivian, o que eu faço? E ela sempre fala, vai estudar, vai fazer um mestrado, vai se jogar na cultura, porque ela foi uma pessoa impactada por isso. Ela era professora de literatura brasileira. Uau. Hoje ela é PhD nos Estados Unidos. Então, assim, é tão bacana você ver. São pessoas que te inspiram todo dia. Ela incorporou de fato. E não é porque ela vem a PhD, mas você se inspira com a tua faxineira, que vai lá e ela tem uma casa aqui, ela tem uma não sei o que aqui, ela tem a casa dela lá, ela manda dinheiro para a família. Você vê histórias das pessoas, independentemente do que ela faz lá. Mas o esforço, você diz, né? Você vê o esforço. Valor social, né? O valor social, o esforço. E não é isso, é o valor humano. E eu acho que eu não estaria aqui falando tudo isso e não estaria bem aqui no valor humano que eu tenho lá. Né? Eu sou rica lá. Porque eu tenho amigos para todos os momentos. Eu tenho uma amiga para me levar no médico, eu tenho uma amiga para eu beber, eu tenho uma amiga para ir na praia, e eu tenho uma amiga para aprender inglês, eu tenho uma amiga para aprender espanhol. E você se torna, eu não sei como seria aqui, mas você se torna uma pessoa humilde de dizer, mas eu tenho vergonha de falar com você, Marcelo, eu não falo inglês. E a gente tem uma mania de perfeição, né, de perfeccionismo. E eu tenho um amigo americano, o Will, e ele diz assim, Bruna, fale do jeito que você... O que você quer me comunicar? Né? Porque a gente segue com as nossas... eu sigo com dificuldades. Eu sigo... as pessoas são generosas em relação ao idioma, em relação à cultura, em relação... A gente tem uma mania no começo de estar lá, push da porta, e a gente empurra, a gente puxa ao invés de empurrar, porque puxar pra gente é diferente. Sim. Então, eu vivia que nem uma louca nas portas. E é tudo pra fora, né? Então, você começa a entender que não é só a mudança, não é só você encontrar um lugar para morar. É o dia a dia, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar sozinha com a minha filha. Porque o meu marido, ele já é um estrangeiro. Ele já está acostumado com outras culturas. Então, para ele, o impacto... Isso, a Stephanie me perguntou, como foi para ele? Eu digo, ele já era um estrangeiro, já é um expatriado. Né? Porque ele morou também aqui no Brasil, 20 né? anos. Então, ele já tinha esse processo de transição já... Muito. Mais elaborado, quase um brasileiro, talvez. Né? Ele é brasileiro, praticamente. Então, assim, mudar para ele foi só se adaptar a outra cultura. Foi uma atualização do sistema. Né? E para mim foi muito mais do que isso. Foi talvez o que ele tenha passado quando ele chegou no Brasil. Em 90, acho que foi em 95 que ele chegou. Então, assim, é tão complexo. E aí a coisa vai se habituando. E, óbvio, eu tô aqui no Brasil há bastante tempo. Agora, eu tô desde o dia 17 de junho. Então, eu tô no luto do embora, né? Mas, ao mesmo tempo, cada vez que eu vou e cada vez que eu volto, é diferente, né? No começo, você quer ficar, não quer descer do carro. Depois, você... Qual foi a sensação que você sentiu quando você voltou para cá? Depois que você a primeira vez. A primeira vez que você voltou para o Brasil, para São Paulo, qual foi a sensação? Qual foi o sentimento? Você se lembra? A primeira coisa foi como é caótico, assim, as ruas, como cabe meu carro nessa vaga, coisas práticas. Aí você já tinha perdido a referência. Aí você perde um pouco, eu fiquei pouco tempo, eu voltei em julho, eu mudei em dezembro. Mas assim, já no aeroporto, não ter a coisa do... Por que você tá aqui? O que você faz aqui? Chegar na tua casa e você ser daqui. A comida da minha mãe. Sabe, você chegar, você ver... Eu não sei explicar. Foi uma sensação muito boa estar aqui novamente, mas, ao mesmo tempo, eu já não cabia aqui. Mas não é um caber com certeza, como eu tenho hoje. É um incômodo. Sabe quando você tem um relacionamento que você já não cabe naquele relacionamento? E aí você volta com aquela pessoa e você diz... Não era muito isso. Quando você chegou aqui, provavelmente você viu a cidade congestionada. Eu vi, mas Miami também tem trânsito. E muito trânsito. E muitas ruas largas, né? Mas é diferente, eu não sei explicar. A moto, né? A gente quase não tem barulho, moto. Né? Não, lá as pessoas buzinam mais do que aqui, é engraçado. Mas, assim, chegar aqui foi aquela sensação de... Não sei, eu tô aqui, eu amo aqui, mas ao mesmo tempo é estranho. Eu já não sou mais essa pessoa que eu fui. Exatamente, você não é mais aquela pessoa. Eu não sou já mais. Mudou, né? Eu não sou mais. E agora, essa vez especificamente, eu fiquei 4 anos sem vir.
Eu fiquei 2 anos na pandemia e 2 anos o meu visto expirado. E quando a gente renovou, a gente não teve permissão de viagem. Então, assim, eu fiquei 4 anos sem vir. Então, assim, a minha filha hoje tem 28 anos, mas você não vê diferença. Mas a minha mãe viu a minha filha com 5 anos. Hoje ela tem 9. É outra criança. Né? Então, assim, eu voltei pra cá agora, e as pessoas comentam, nossa, você tá muito diferente. E não é nem pra bom, eu não tô discutindo se é bom ou ruim, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Eu me tornei uma pessoa diferente. Eu acho que a gente amadurece de uma maneira sem a zona de conforto. E, óbvio, você vai criando sua zona de conforto. A casa da Bruna é minha zona de conforto até hoje. Né? Então, assim, nossa, sexta-feira... a gente sempre fala, estamos vencidas. Sexta-feira a gente chama, é a sexta da terapia. Eu não faço nada à tarde, eu pego a minha filha na escola e vou pra casa dela. E a gente fica até acabar o dia. Porque é o momento que você tem assim, voltei para uma referencial, voltei pro... Né? Então, geralmente é um dia que eu não vou para uma amiga que não seja brasileira. Eu vou pra casa dela. Então, assim, e a gente vai criando um vínculo diferente, que talvez aqui eu não tivesse. Talvez tivesse, mas é diferente. A nossa vida aqui é muito corrida. Lá você já tem demarcado. Demarcado. Né? Você falou assim, entretenimento, né? É igual. Você vai pra praia, você vai pro cinema, você vai... Só que chega uma hora que você cansa da novidade. Né? E aí você quer ficar na casa da sua mãe, comendo nhoque. E se você não tem mãe, você vai pra tua tia ou pra... Sei lá, para os seus amigos que você tem referência. Né? Então, uma coisa engraçada é que eu parei até as ligações. Né? Eu tenho um plano que eu consigo falar com a minha mãe ilimitado. Eu ligava para minha mãe praticamente todo dia. E é uma coisa que eu já não faço muito. Talvez eu fale com a minha mãe 2 vezes por semana. Mas é verdade que a cultura lá nos Estados Unidos é justamente essa? As pessoas não se comunicam muito, até mesmo por aplicativos de mensagens? Não, nós nos comunicamos... Assim, eu não tenho uma experiência americana para te dizer. Né? É importante dizer. Miami, a gente brinca que não é Estados Unidos. Né? Assim, eu moro em Miami mesmo. As cidades mais para cima são mais americanizadas. Então tem realmente essa diferença. As cidades subindo os Estados Unidos, você sente que... Tem. Eu tenho um amigo americano e ele se comunica de uma maneira diferente. Sabe aquela coisa de, nos encontramos, assim, 6 horas. Ok. Mas aí você fala, que roupa você vai? E eu posso te buscar? Não, ok, já tá. É igual $35 que eu perdi o ticket. É isso, é muito prático, né? Então, você começa a... Mas acredito que, assim, essa diferença que você citou seja em todo lugar, né? Porque a gente sai daqui para o Rio de Janeiro. Pô, cara, aí eu não vou falar assim aqui. Paulista é besta mesmo. Eu falar pro meu paciente, pô, cara, aí tu podia ir pra praia, vai ficar melhor. Então, a gente tenta mudar o sotaque, a postura. Então, acredito que isso seja... todo lugar, porque lá eu posso falar, de repente, com o meu paciente da forma... Às vezes a gente solta um X. Claro. Né? Puta merda. Sim. E eu tenho uma diferença cultural dentro da minha casa. Então, né? E assim, hoje eu tenho 15 anos de relacionamento, mas assim, é uma diferença cultural que, de vez em quando, aparece. De vez em quando, meu marido me fala, não me grites. Mas eu falo, não tô gritando. É que a cultura, né, assim, não saindo muito do contexto, mas por falar, agora que a gente entrou em cultura, mudança, as pessoas, elas fazem esse agrupamento, como você disse que você fez lá, né, nos Estados Unidos. Tem o seu grupinho que virou uma comunidade. Como aqui, né, o pessoal nas comunidades, por exemplo, a Paraisópolis, as pessoas lá estão protegidas. Então, quando elas saem para as ruas ali, para fora, Morumbi, aí sim é que elas têm que se proteger. A gente aqui fora, a gente está protegido, né? A gente está no nosso meio. E se a gente entra, a gente não está. Então, eu acho que essa parte cultural, em todo lugar, até aqui do lado, a gente consegue perceber. Tanto é verdade que tem, como São Paulo é muito grande, tem pessoas que moram aqui e que, por exemplo, se vão para a Avenida Paulista, ficam totalmente perdidos. É como se estivessem numa outra cidade. Verdade. Tem pessoas que nunca foram lá. Então, é engraçado, né? E a gente busca referencial. Você comentou uma coisa que me fez lembrar que, quando eu estava para mudar,
eu queria morar perto da Bruna e ela mora numa ilha, numa cidade de praia. E eu lembro que eu tava confortável, mas não tava confortável. E aí, quando eu voltei para ver um apartamento onde eu moro hoje, que é um lugar como se fosse a Avenida Paulista, eu vi aqueles prédios, mesmo que tenha um mar ali do lado, mas eu quero morar aqui. Porque eu precisava disso, sabe? Eu precisava desse referencial para mim. Porque eu pensava, eu não vou aguentar morar na praia ainda. É como você morar em São Paulo, do Rio. Sim. Assim, eu não conseguia me imaginar. Era muito cultural mesmo. Acho que era muito medo da mudança. Talvez hoje eu estivesse preparada. Eu continuo morando no mesmo lugar, mas assim, é bem... É a base, né? É bem gostosinho andar para fazer academia a pé. Na Paulista, Buzina. Ai, as pessoas fecham cruzamento. Porque eu sou muito paulistana. Então, assim, eu ainda preciso disso, essa muleta cultural. Mas tem coisa que eu já me acostumei que, assim, às vezes o meu marido para de trabalhar às 5 da tarde e a gente vai ver o pôr do sol na praia. Que é uma coisa que você talvez fizesse no Rio. Sim. E pra mim, eu ia falar, imagina que eu ia fazer uma coisa dessa. Eu sou paulistana, eu trabalho. Né? A gente tem essa visão. Sim, então, hoje a gente começa a ter uma visão um pouco diferente de como é. Mas eu acho que o que é mais rico é você se superar todo dia. E é o que você falou, é o medo de encontrar alguém no elevador e alguém te falar alguma coisa. E Miami é muito rico em cultura, em idiomas. Né? Então, o meu prédio tem muitas pessoas de vários nacionalidades. Né? Então, assim, eu acho que... Essa é a evolução também, né? É muito legal. Eu acho Conhecer que... pessoas são pessoas de diversos lugares e, ao mesmo tempo, ali dentro, que precisam uma da outra, como ser humano. Né? E aí você fala, tem preconceito? Tem preconceito, claro que tem. Tem preconceito. Em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Mas você acaba lidando com isso de uma maneira não tanto vitimizada. E você acaba aprendendo, e você acaba testando. Você faz amizades, e você termina amizades. Você vai se modulando. Eu não sei explicar, assim. É uma coisa... E hoje eu te digo, eu tenho uma família lá. Você tem a mesma visão que você tinha de quando você morava aqui e agora, para lá? Nunca. Meu marido me comentou, falou, eu tô orgulhoso até da maneira que você come. Eu me abri a novos sabores. Assim, eu sou aquela filha única que a mamãe faz a comida que eu quero, sabe? Assim, então, de repente, você se abre a coisas e pessoas. Quebra de paradigmas? Quebra de paradigma. E você se abre para o idioma, e você se joga, e você tem medo. Se vê mais livre? Você acho que não é mais livre, mas eu acho que é uma coisa meio empoderada. Não no sentido de empoderamento, assim, mas eu me sinto mais... Banca, né? Você se permite, talvez, vivenciar mais, madura, é isso? No sentido cultural mesmo. Eu me sinto... Eu comecei a atender também, então eu acho que isso... Também você vai pegando... Eu não sei, você vai dando sentido, né? Você vai dando sentido naquela tua vida ali. O meu marido seguiu viajando, eu segui com as pessoas. Hoje eu tenho mais coisas para fazer, não tenho mais tanto tempo livre. Então, eu não tenho mais tempo para ficar pensando se a minha mãe tá doente, ou se a minha mãe precisa de mim, ou se a minha filha, ou se meus amigos. A gente até se afasta um pouco dos amigos daqui, né? Porque... Por nada, porque você tá vivendo uma... De novo, você entra na... Uma outra vida, né? Os amigos muda os amigos, muda o hábito, né? Então, não é que muda, os amigos mantêm, mas você vai mudando. Né? Conforme a fase, você muda os amigos. E é interessante, pegando na fala que você diz de poder, né, de empoderamento, a visão que eu tenho dos Estados Unidos é uma visão que eu não moraria lá. Eu sinto que me tiram o poder, é muita regra. Não que eu não goste de regra, a regra foi feita para ser cumprida às vezes. Mas é que eu acho que, como ticket, é assim e ponto, não tem meio termo. E eu acho que a gente não tem que fechar ali, quadrado daquele jeito. Então, acho que isso me dificultaria. Eu penso que, na sua mudança para lá, o que mais me chocaria seria
esse enquadramento, né? Vamos Falta dizer. de flexibilização, talvez, né? Sim. Porque é um país capitalista, vamos falar agora um pouquinho, né? É um país capitalista, então o que eles, em prol da família, vão manter a regra, vão manter aquilo tudinho para você poder gerar dinheiro nas festas, dia dos pais, dia das mães. Então, eu acho que isso, a Europa me atrai mais um pouco, vamos falar de país, né? Mas você foi uma corajosa. Eu não teria tido, eu acho que eu... Mas eu acho que é uma idealização, né? Aqui, quando a gente estava preparando o roteiro, você se preparou para isso? Eu tinha essa visão, igual a sua. Sim, e você também tinha eu essa tinha visão. essa visão, né? Mas eu sou uma pessoa que eu lido bem com essa coisa do ter que a regra, mas é ilusão também. Lá também tem as suas não regras, também tem o lugar que você não vai ter o $35. Eu acho que também tem uma coisa que a gente idealiza o lugar. Mas é que lá parece que funciona. Mas lá eu, Bruna, tenho a chance de ser cidadã. Assim, eu acho que eu sigo muito mais a regra. Eu fico assim, se eu vou virar à direita, eu já vou ficar na direita. Exatamente por isso, você tem medo, porque aqui não tenho medo. A gente dá nosso jeitinho, mas lá não acho que seja a medo. punição é um pouco pior, né? Eu acho que não seja medo. Eu acho que, no meu caso, é um pouco... eu segui a regra dali. Eu tenho uma... Não é por medo, mas é prático. Eu tenho um amigo também, o Alan, e ele diz assim, se você vai abrir um pacote de bolacha, de alguma coisa, e você tá com dificuldade, você não tá vendo bem a instrução. Eles são muito práticos. Sempre tem um buraquinho pra você abrir, e eu sempre rasgava o buraco, né? Talvez a disciplina? Não, é tudo muito autorresolvível. Então, assim, tem lá 3 pistas. A da direita, se você não vai reto, você pode ir virando. Você não precisa parar o trânsito parado. Então, aquilo, você vai se tornando... Na verdade, isso tem aqui, mas não funciona. A gente quer ir reto, a gente a vai outra por ali. Tá ali, vai pra lá. Então, não funciona. E é uma questão né? meio de cidadania. Você meio que faz pelo outro. Então, mas não teria também uma questão de disciplina, de educação? Tem uma Por questão exemplo, de disciplina. Aqui a gente vê muito em São Paulo. A pessoa vai entrar à direita, mas tem alguém que não vai entrar à direita. Nossa, Mas vergonha. Às vezes a gente faz isso, vai, que vergonha. Mas também as avenidas aqui são muito mal feitas, né? Então, às vezes, não tem espaço mesmo. Né? Então, é muito estranho aqui. Não sei, você está dizendo que lá é tudo maior, né? Tudo mais... tudo bem... É tudo diferente. Então. E a coisa realmente funciona. Mas lembrem-se, eu estou em Miami. Né? Miami não é tão organizado assim. Também é caótico, as pessoas Eu acredito brigam. que seja o perfil também da pessoa, né? Sim. O seu perfil é mais organizador, é aquela coisa, né? Você não arrisca. E eu estou falando, eu acho que talvez nisso, né? É um país que não dá para arriscar tanto. Acho que você tem mais medo, não... eu acho que o medo, você falou de uma coisa que é verdade. Você tem o seu visto, você tem medo de cometer alguma infração que você vai perder a oportunidade de estar ali. Você vai construindo uma vida que você não quer perder, né? E tem mesmo uma questão ali do você não pode, por exemplo, sei lá, atropelar uma pessoa e matar uma pessoa, porque você vai perder o seu visto. Porque, de alguma maneira, eu sou uma expatriada, não é o meu país. Né? Eu, até pouco tempo atrás, eu tinha meu marido tinha um visto de trabalho. Então, assim, esse visto pode ser revogado a qualquer momento. Então, você tem, além do luto, além de todas essas coisas que eu fui citando, o medo de, e se não renovarem o visto? A gente vai mudar tudo de novo? E a gente vai voltar para o Brasil? E como vai ser? E onde a gente vai morar? Será que a gente vai voltar para o Morumbi ou vamos mudar de bairro? E aí você entra numa espiral que é uma ansiedade, que também tem aqui no nosso roteiro da ansiedade, que é a ansiedade do e amanhã, que vai acontecer? Né? E aí chega um momento que quando, no meu caso, que eu já tenho o Green Card, você já fica um pouco mais, agora eu já sei o que vai acontecer amanhã. Né? A não ser que, sei lá, aconteça uma coisa muito inesperada. Sim. Né? Você se sente mais segura. Você se sente mais segura. Então, todos esses medos, eles vêm. E a gente não tem isso aqui, que é o nosso país. Sim. Né? Mesmo você matar alguém, você pode ser preso, mas você não vai ser expulso do país. Você vai continuar aqui na tua Agora, base. me diz uma coisa, Bruna. Você se vê morando em outro lugar que não seja os Estados Unidos? Hoje? Não, olha, eu te responderia assim, eu não voltaria. Você não voltaria para agora, nesse momento.
Mas eu voltaria para o Brasil, e se eu precisasse voltar, se eu precisar E aí voltar. seria novamente uma transição, seria novamente vários lutos. Seria uma transição, você passaria tudo de novo, talvez um pouco pior, né? Porque você voltou diferente, né? Com uma evolução, e você vai voltar para o teu local de partida, né? E talvez eu fosse mais útil até aqui. Né? Exato. Talvez você seja mais útil, você vai enxergar diferente. Você chega diferente. Eu acho que eu, hoje, como psicóloga, tirando a parte técnica, isso também comentei com a Stephanie aqui, eu sou um ser humano diferente, não melhor e nem pior, mas diferente, até para lidar com as questões que a gente recebe na nossa clínica, no nosso... eu vejo o mundo de uma maneira diferente. E você também, porque você também teve essa experiência, né? Como tem gente que vive lutos e atende pacientes de uma maneira diferente. Então, eu acho que sim, eu sou uma pessoa diferente e eu recomendo esse tipo de mudança. É uma mudança que eu recomendo. Se você tem coragem de amadurecer, eu não tinha e eu tive que ter. Foi na marra. Na marra, eu tive muito apoio. Eu acho que o que fica aqui é como o ser humano precisa do outro, né? Como a gente precisa. Talvez aqui a gente não valorize tanto as relações humanas como lá. Né? Porque aqui a gente tem as relações, mas talvez a gente não perceba, não que a gente não valorize, mas talvez a gente não perceba o quanto isso é importante em nossas vidas. E lá, como a gente percebe que precisa mesmo disso, a gente consegue perceber de fato a importância dessa relação, de você precisar do outro, de você estender a mão, de alguém estender a mão para você. Sim. É uma conquista porque, assim, você não vai abrir a tua casa, porque você concorda que são pessoas de lugares diferentes, às vezes de cidades, de países diferentes. Você abrir a sua casa para uma pessoa que você não sabe o que ela faz no país dela, o que ela... você tem filhos. É tão complexo deixar o teu filho brincar na casa de alguém, né? Então, é muito complexo. Então, assim, você abrir a sua casa é porque você realmente abriu o seu coração para essa pessoa. Então, você fica... Essas pessoas são o seu referencial de família. Então, fica assim, vamos passar o Natal aonde? Ou vamos juntar todo mundo? Né? E nem sempre dá para juntar todo mundo. Então, sabe o problema que a gente tem aqui de família? Vou na sogra ou vou na mãe? Ou junto as duas? Sim. A gente tem lá. Vou na Bruna ou vou na Andréia, no meu caso? Ou vamos juntar todo mundo? Ou vocês vão estar no Brasil e nós vamos ficar sozinhos no Natal? Então, e aí? Né? Então, isso é muito legal. Eu acho que a gente cria uma capacidade humana de troca muito intensa, muito legal. Que experiência, hein? E o clima? Como é que você... O clima é muito diferente, embora você esteja numa região litorânea, mas o clima é muito diferente do clima aqui do Brasil, de São Paulo? Muito diferente. Lá é muito calor. Mais do que aqui em São Paulo? Muito mais, muito mais. E o frio? O frio, ele acontece alguns períodos em janeiro, praticamente, mas é uma semana. É mais vento, né? É tipo o Rio de Janeiro, né? É tipo o Rio de Janeiro. É mais vento do que frio. Tem umas momento de frio em janeiro, que eu tô no mar, então é aquele vento frio que você precisa daquela proteçãozinha, assim, mas a estrutura também é diferente, né? A estrutura de ar-condicionado, de calefação e tudo mais. E é suportável o calor se você não tem que ficar fora. Tá. E como que você fez para lidar com os furacões? Você passou por algum furacão? Furacão. Interessante pergunta. Eu mudei em 2015. 2016 a gente teve um furacão bem pequenininho. Em 2017 a gente teve o furacão Irma. Então foi a Ivan, a minha amiga, me ligou e disse assim... Foi um bem forte, que inclusive o mundo todo ficou... Não foi tão forte. Teve um que foi muito... Tem muitos fortes, mas esse não foi tão forte, mas nós não sabíamos. Era o meu primeiro furacão. E a gente recebe, dia 1º de junho começa a temporada, um caderninho, assim, dizendo... Are you ready? Você está pronto? E aí tem lá assim, se a tua casa encher, você... são umas coisas que você começa a ler e fala assim, não, essa minha casa não vai encher, eu moro num apartamento, porque você já começa a... E eu, principalmente, saí, comprei água, todas as coisas, porque você tem uma lista de coisas que eles sugerem que você tenha para fazer. Só que, de repente, esse furacão ia chegar em Miami, e eu moro numa ilha.
Então, eu já me imaginei... Eu moro no 14, mas eu já me imaginei afogada. Assim, é muito... Gente, nós não sabemos o que é ter uma coisa natural, iminente, todo ano. E nós, nosso grupo, a nossa família lá, nós falamos, vamos para Orlando. Então, nós fomos para Orlando. Quando a gente chegou em Orlando, a gente pegou... Sabe filme de que vai acabar o mundo? Sim. A estrada toda parada, não tem gasolina, as pessoas brigam por água. A estrada parada, assim, eu demorei 12 horas para chegar em Orlando. É uma coisa... É muito o fim do mundo do Tom Cruise, assim, sabe? O filme. Aí, quando nós chegamos lá e nós fomos para um hotel da Disney, que tinha estrutura para furacão. CNN, o furacão mudou, vai para Orlando. Aí começou... Eu vou para... meus amigos tiveram pessoas que foram para Carolina do Sul, Atlanta, começaram a sair, porque você tem medo do desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer. Você acha que você vai morrer afogada. E a gente resolveu ficar. E aí, né, e teve o furacão. E foi assim... aquela coisa que... Aquele vento, aquela água, aquela chuva. Sim, e disparou um alarme no hotel. Não por causa do furacão, por causa de outra coisa. E assim, eu e a Bruna, foi muito engraçado. Nós fomos azul, todo mundo foi dormir. Nós duas no furacão, com aquelas coisas amarelas de chuva. Porque, óbvio, não foi tão forte. Já até é ruim falar isso, porque tem gente que morre no furacão, que perde a casa no furacão. Mas assim, essa foi a única experiência que eu tive do desespero do sair. Porque depois virou festa. Né? A gente chegou lá e ficou todo mundo junto. Cada dia a gente ia para um quarto tomar vinho, as crianças ficaram super felizes. E depois a gente foi na Disney com o parque fechado, porque reabriu e não tinha ninguém, porque estava todo mundo com medo que fugiu. Então, assim, é uma história para contar. Mas, assim, todo dia 1º de junho, que chega lá o nosso encartezinho, eu, pelo menos, me preparo. Então, eu tenho a água do furacão, eu tenho as lanternas, eu encho gasolina, eu fico... Nós estamos em temporada agora. Nós estamos em temporada de furacão ainda. E agosto, geralmente, é o mês mais quente. É o calor, né? E você recebe o comunicado que vai ter o... Nós recebemos antes, graças a Deus, porque, por exemplo, o México tem terremoto. E eu estava no México quando teve um terremoto. Nós não sabemos lidar com catástrofes naturais. Sim. Eu lembro que o terremoto é uma coisa que você... E aí, meu marido coloca o sapato, calmamente. E eu, que sapato? Gabriela, ele coloca o sapato. E eu nunca parei pra pensar, lógico, ele desde criança entende que se cair alguma coisa, você vai machucar o seu pé. Você pode se machucar e parar de andar por causa disso. Então, eu coloquei o sapato e ele disse, fica calma que vai passar. E eu, como você fica calma? Vamos descer. Porque brasileiro não tem essa experiência, né? Então, eu lembro que eu não consegui dormir nesse dia, porque eu fiquei com medo de ter mais, porque a minha mãe sempre fala, teve o primeiro porque vai ter um outro depois maior, sabe, coisa de onda? E eu falava, meu Deus do céu, e agora é tudo tão óbvio, não é nada comum. Eu vou pro México, eu sempre penso no terremoto, e chega a temporada do furacão, eu já não penso muito, pra falar a verdade, porque eu moro lá e a gente meio que não... E é o que você falou, nós temos aviso antes. Então, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Porque mesmo que não vá ter, né, já tá ali, vamos preparar. Você quer fugir, você quer pegar o carro e largar a sua casa, as suas coisas. Eu não moro em casa, eu moro em apartamento, mas as pessoas têm que colocar madeira nas janelas. E tudo que elas têm estão ali. E o pet? O que você vai fazer com o seu cão? O que você vai fazer com o seu gato? Então, chega uma hora que você tem que fazer escolhas difíceis, né? Então, assim, eu fugi uma vez. Mas eu imagino que... Eu tenho nós temos um amigo que teve no furacão Andrew, que foi um furacão super forte, que eu acho que foi em 92. Eles praticamente perderam a casa em Miami. E eles mudaram para Atlanta. Porque para eles aquele impacto... Foi tão impactante estar subindo... Porque você está sujeito a... É uma coisa que você não controla mesmo. Eu controlar tá aqui, eu controlar tá lá, eu controlar ser sua amiga, é uma coisa. Eu controlar o tempo é muito difícil, né? E, mais uma vez, tem a questão humana. Você sempre encontra alguém que vai te dar a água que sobrou, você sempre... Né? Então, mas é uma experiência interessante você ter tocado, porque realmente é... É porque a gente vê muito, né, essas questões dos furacões, e aí a gente fica imaginando como não é difícil para as pessoas, né? Sim, a parte do furacão aí dá exatamente, medo, hein? Dá medo. É uma coisa incontrolável. Uma coisa e, no fundo, na verdade, a gente acaba que não tem controle de nada. A gente acha que o furacão é mais incontrolável do que... Mas
uma morte é incontrolável. Mas o americano acha que tem o controle do mundo. Ai, não sei. Não posso Parece falar. que eu sou anti-americana, né? Mas não sou, não. É. Mas eu acho que eles têm um controle, assim, Acho que mundial. temos estrutura para lidar com essas coisas. Isso, é mais estruturado. É estruturado, né? Então, o socorro chega, as coisas um pouco funcionam um pouco melhor. vamos pensar, uma segunda intenção. Vamos estruturar, porque aí a gente tem o controle da humanidade. Ou dos americanos. É que eu não sei, parece que depende muito também do estado, né? Parece que, por depende exemplo, no do estado de estado. Nova York, as pessoas são diferentes, por exemplo, de pessoas talvez que moram... Nova Estado York de também é uma Nova York, mistura, né? Também. eu tenho um professor de ginástica que diz, a aula começa às 7 horas. 7 horas, começa a aula, fecha a porta. Estado de Nova York, as pessoas não têm tempo para perder. Miami é quase igual ao Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Assim, 15 minutos antes é atrasado. Você se adaptaria, Mônica, lá. Sim, então, Porque é um lugar Miami, que sim. tá tudo bem você chegar atrasado. Tá tudo bem você chegar atrasado na aula de ginástica. Você não vai atrapalhar o outro. E o meu professor disse que o Nova York... Eu não sei porque eu não conheço o Nova York. Eu conheço um californiano, que é meu amigo. E assim, pra ele é inconcebível chegar atrasada. Então, é muita intransigência, né? Eu acho que é isso que eu não lido bem com intransigência. Acho que é perfil, né? Perfil, é. Mas você veio do Rio para São Paulo, você lida. Então, mas aqui eu vim para isso. Pra se... Para me enquadrar. Sim. E uma coisa importante é o estado mental, né? Que eu tava vendo aqui no nosso roteiro. Você flutua. Né? Tem momentos que você acha que fez a melhor escolha do mundo, tem momentos que você chora porque você vê a Glória Pires na novela e você só quer escutar português. Tem momentos que você diz, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tem momentos que você diz, nossa, que sortudo eu sou. Né? Então, eu acho que é como qualquer mudança, só que um pouquinho mais complexa, né? Eu acho. É uma mudança bem complexa. Você muda o seu paradigma. Bruno. Obrigada. Parabéns, olha, foi show, né? Essa mudança aí. Essa mudança, você foi... Coragem, né? Você foi muito corajosa, você foi... Não fui. A gente teve que... Você é, né? Você não se subestime. Você tem que ser todo dia, né? Todo dia tem um desafio, porque agora minha filha está na escola, então você tem lição. Lição em inglês, do jeito que você não aprende, né? É uma divisão que você não aprende igual, né? E nós passamos isso aqui no Brasil, mas você fala com a professora, aqui é diferente, a professora não tem acesso como você tem aqui. E no caso da Bruna, eu até acho que foi um desafio muito maior, porque ela tinha já uma vida aqui programada, né? Ela já tinha faculdade, ela já tinha uma profissão. Tinha uma profissão. E, de repente, você falar, poxa, eu estudei tanto, me esforcei tanto, e agora eu não vou exercer isso nesse momento, né? Sim, a princípio. sim. Foi então, um luto também. Foi uma renúncia que você teve que fazer também muito difícil, né? Sim. Só que você não se dá conta até você chegar lá, né? Sim. E aí, porque as pessoas perguntam, e você faz o quê? Né? Qual a sua profissão? É a primeira coisa, né? É a primeira coisa, né? Então, assim, eu sou psicóloga. Mas então você atende aonde? Não, então não sou, né? Porque eu não atendo. Então, assim, né? E aí você vai começando a... E uma coisa importante são as relações, por exemplo, a relação da tua casa mesmo. Você muda, porque você tem muita distração aqui. Né? Sim. Lá, você, no meu caso, meu marido e a minha filha, e eventualmente a minha filha mais velha que fica com a gente um pouco, mas... É outra relação. Né? Você não tem, vou sair correndo para casa da minha mãe, ou vou... Não. Tem que resolver ali, Você tem que resolver ali. E aí o apoio é mútuo também. Né? Então, hoje que eu tô atendendo, eu começo já a ter mais tranquilidade para deixar minha filha fazer mais coisas, o meu marido também fazer as coisas dele, e eu também começar a viver essa coisa de poder falar, eu sou psicóloga. Né? E ter... sei lá, orgulho de não falar, não, eu vim aqui porque meu marido trabalha aqui. Sim. Muito bom. Bacana, né? É isso. Sim. Foi... Obrigada, Bruna, por ter contado aí a sua experiência. Obrigada por ter convidado. Espero que as pessoas tiram alguma lição, né? Sim. E para quem esteja passando por algum momento de decisão, seja ela de mudança, qualquer tipo, né? Que tem aí o exemplo, que tem que enfrentar, né? Transição de carreira, né? Transição de carreira. É muito... É verdade. Então tá, foi isso, né? Então vamos terminar aqui nosso podcast de hoje com o tema de transição. E a Bruna Pilitti, que nos fez aí, né, deu a honra de
passar a experiência de vida e tudo mais, né? E você quer falar um pouquinho? Está atendendo? Você quer deixar algum recado? Eu atendo online. Eu atendo ainda poucas pessoas, né? Porque a gente também tem que se adaptar a isso. E atendo online, atendo pessoas brasileiras lá. Então, brasileiros quiserem ser atendidos pela Bruna, eu ia falar pela AMES. Liga aqui na clínica, tá? Que a gente vai já direcionar o agendamento para ela, tá bom? Então, muito obrigada. O podcast termina aqui e até a próxima. Não deixem de se inscrever no nosso podcast. Acertei! Obrigado. Dá o like. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Tchau. Bruna. Tchau, tchau.